Hoje eu vou falar sobre a melhor amiga do chefe confeiteiro. Quem é a melhor amiga do chefe confeiteiro? Acertou quem disse que é a batedeira. E eu vou falar para vocês questões técnicas, questões, informações muito importantes que vão fazer você conhecer melhor o seu equipamento, vão te ajudar muito na hora de trocar, de substituir esse equipamento ou na hora de comprar mais um equipamento para ajudar na tua força de trabalho aí na tua cozinha. São informações que os confeiteiros, de modo geral, muitas vezes não estão atentos, mas eles vão descobrir que foi cometida alguma negligência ali no dia a dia, porque como é um equipamento que tem muito apelo comercial, são propagandas, fotos muito bonitas, ele é utilizado muitas vezes como um item de decoração nas cozinhas. Então a pessoa, o confeiteiro, acaba sendo levado, seduzido aí por questões estéticas, esquecendo de questões funcionais, que vão fazer toda a diferença. Então, para que você não caia nessa cilada, esse vídeo de hoje vai ser muito importante. Eu sou Marcos Ocolaro, da London Amazing Cakes, uma confeitaria de Londres especializada em bolo de festa europeu. Eu vou começar apresentando aqui esse modelo de abertura, tá? Falando sobre abertura, ou seja, não é sobre uma marca específica. Praticamente todas as batedeiras do mercado possuem esse tipo de abertura da qual eu vou falar agora, que é a abertura pivotante, onde a cápsula do motor é erguida e você então consegue acessar o copo e fazer a substituição do batedor. Então, nesse sistema, como todo mundo com certeza conhece, o acionamento é por um pino, uma trava, qualquer coisa do tipo, que serve também como cadeado para que essa peça não fique trepidando, não oscile durante o funcionamento da batedeira, especialmente quando a batedeira está batendo uma massa mais pesada. Esse sistema, como eu falei, por ser um sistema quase universal, tem uma informação aqui muito importante. Esse ângulo de abertura ele não pode ser menor que 50 graus, ele tem que ser no mínimo de 50 graus. Eu falo isso porque existem sim fabricantes que fazem esse tipo de batedeira com ângulo inferior de 50 graus. E isso gera muita irritação, essa palavra, quando você está no dia a dia, quando você está usando esse equipamento. Porque você não vai acrescentar as coisas no copo só com o copo fora da batedeira, né? Não existe o correto. Você pode fazer isso como você pode fazer isso com o copo já encaixado na batedeira. E se você tem uma abertura não generosa, esse ir e vir da batedeira fica comprometido e tirar também o batedor fica comprometido. O batedor ele tem que sair com toda a facilidade. Ó. Você percebe que eu acesso o batedor com a maior facilidade. Ele entra e sai com a maior facilidade. Por quê? Porque a abertura dela é superior a 60 graus e você vai encontrar essas informações nas páginas do manual de instrução, na parte técnica do equipamento, você vai encontrar essas informações. Caso você não esteja numa loja sendo ali assessorado, amparado por um vendedor, ou se você estiver numa compra de internet. Então, essa primeira preocupação que eu peço para que vocês atentem é com o ângulo de abertura da cápsula do motor. Deixa seu like, deixa aí o seu joinha, ativa o sininho, compartilha, divulga esse vídeo com outros amigos e amigas confeiteiros. A segunda questão, é óbvio que se você não tem acesso a uma batedeira que funcione através do sistema orbital, você só tem a de pino fixo ou a batedeira de mão, não significa que você não vai conseguir fazer as suas receitas. Quem faz a receita é o confeiteiro, não é a batedeira. A batedeira é um equipamento. O confeiteiro tem que saber o que ele tem e saber como usar. Evidentemente, uma batedeira que está hospedada num gabinete, né? Essa parte aqui do corpo da batedeira a gente chama de gabinete. Uma batedeira que está hospedada num gabinete e que tem um sistema de funcionamento orbital é o ideal para um confeiteiro, ok? E se você, dentro dos seus produtos, for fazer pães, não importa se são delicados, se são pães mais rústicos, você vai precisar, sem dúvida nenhuma, do sistema orbital. Então,
especialmente para quem vai trocar, é melhor esperar um pouco e trocar por uma orbital do que comprar uma outra batedeira fixa, porque realmente é uma vantagem que de fato faz bastante diferença. Mostrando isso, fazendo isso funcionar, então o que é o sistema orbital? Aqui onde está meu dedo, aqui é o pino do motor, né? No caso da batedeira, o motor está na cápsula, você tem um pino na vertical, que é por onde a força do motor vai concluir, né? E esse pino, no caso da batedeira, das batedeiras orbitais, ele é assessorado por uma engrenagem periférica que faz, então, um outro pino, um segundo pino, girar em 360 graus. Primeiro sem batedor, tá? Vocês conseguem ver claramente, né? E ele faz dois trabalhos. Ele gira o pino, agora com o batedor da traseira, ele gira o pino em 360 graus e ao mesmo tempo ele gira o batedor. Então, com esse trabalho, você consegue um resultado de mistura, de homogeneização muito melhor, muito mais rápido e autônomo. Ou seja, você não precisa ficar mexendo. Qual que é a diferença disso? Quando a gente fala de uma rotina do uso do equipamento, uma coisa é você, uma vez na vida, tá morto, pegar uma batedeira de mão e preparar o que você quiser. Outra coisa é quando você tem uma rotina, um agendamento, você tem um calendário de produção, você tem todo dia uma rotina de produção. Isso cansa os braços. Isso realmente cansa os braços. O confeiteiro, ele está a todo momento trabalhando com muito detalhe, com muita operação. Então, uma batedeira de gabinete fixa com esse sistema orbital é o sistema ideal para um confeiteiro, seja ele amador, seja ele semi-profissional, seja ele já profissional. Então, falamos aqui de dois aspectos importantes, agora eu vou para o terceiro aspecto, muito, mas muito importante, e que ninguém fala sobre isso, tá? Quando você vai comprar a batedeira, você vai ter a capacidade do equipamento, né? Tem vários níveis de capacidade. Por que eu expus aqui 3? Porque são 3 batedeiras com potências diferentes e você vai ver que as 3 têm copos com diâmetro e características diferentes. Muitas marcas não mudam o motor, nem muda o raio de movimentação, só muda o tamanho do copo. E isso é um erro, porque você tem muitas vezes batedeiras que o copo cabe muita coisa, mas na hora de você efetivamente usar, você toda hora tem que ficar ajudando com uma colher ali de silicone, né, que é a colher ideal para você fazer isso. Tem gente que usa a de pau, tem gente que usa de metal, que não é correto. No caso, é uma colher de silicone, mas toda hora você tem que ficar ajudando com a colher de silicone, porque ela tem um copo que cabe muita coisa, mas na verdade o motor ele vai produzir força e movimentação só para o centro daquela mistura e não vai conseguir homogeneizar tudo aquilo, a não ser que você fique ajudando. Isso causa distração, isso faz você perder pontos, porque tem muitas receitas que o ponto é muito delicado, especialmente quando você fala de receitas com clara, quando você fala dos merengues. São momentos onde você vai ter que introduzir elementos que, se você passar da hora, você perdeu aquele preparo. Então, quando você não tem uma batedeira que homogeneiza isso de forma eficiente, isso realmente é um problema dentro de uma cozinha. Então, vou mostrar para vocês, por exemplo, no caso desse modelo aqui, como eu falei, o modelo Artisan da KitchenAid, o copo em relação ao batedor fouet. Então, nós temos o copo aqui e você vê que o batedor fouet, ele não tem, ele é posicionado no centro, ó, ele não tem uma distância muito grande das laterais. Quando a batedeira gira de forma orbital, o que vai acontecer? Essa informação tem que estar no caderno técnico do equipamento. Ela vai ter uma quantidade específica de quase toques no copo.
Isso varia, o fabricante ele vai ter que dizer essa quantidade de quase toques. Isso varia, cada fabricante tem um número, mas ela não pode ser inferior a 70 toques, tá? O que for de 70 toques para cima, menos de 70 toques, ou se essa informação não tiver no caderno técnico da batedeira, compra outra marca, porque já está na cara que ela tem poucas dezenas de toques, ou de quase toques. E isso significa, na prática, quanto menos toque você tem, ou quase toque, menor é a abrangência da capacidade de mistura desse equipamento. Ele não vai ter um bom desempenho. Você vai ter que ficar ajudando com a colher quando você estiver usando ele na sua capacidade plena. E isso é muito chato. E mais do que muito chato, isso faz você perder pontos. De tudo, para mim, isso é o pior. Quando você perde preparo por conta de uma deficiência técnica do equipamento. Muito bom. O sistema basculante, a cápsula do motor, ela é fixa. Ela não mexe. É uma batedeira cujo motor está fixado ao gabinete e ele não se movimenta. O que se movimenta é esse sistema que vai bascular para cima e para baixo o copo. Até onde eu sei, a única marca que trabalha com esse sistema é a KitchenAid. É um sistema muito bom, eu gosto muito. Para o trabalho de um confeiteiro, ele vai funcionar tão bem quanto o sistema pivotante ou até melhor. Vocês viram que eu acionei aqui, ó, o basculante, tá vendo? Você aciona a trava, tá vendo? Tem uma alavanca aqui, você trava e coloca ela para trabalhar. Esse sistema é destinado para equipamentos mais potentes e com capacidade, com boa capacidade de operação. Olha a diferença. Notem, fica bem claro aqui, elas têm diferença tanto de potência de motor, embora pareçam ser muito semelhantes, né? Essa é quase o dobro da potência dessa. E ela pode bater um volume muito maior. Mas lembra que eu comentei com vocês sobre, eu havia comentado com vocês sobre aquela matemática batedor diâmetro do copo. Olha só como que eu tô falando é verdade quando a marca leva isso a sério. Esse é o batedor fouet dessa que tem mais capacidade. Olha como ele é muito maior do que da sua irmã. Tá vendo aqui? Ó. Agora comparando um do lado do outro. Então sempre atentem isso. Se a marca mudou a capacidade do copo e não mudou o desenho dos acessórios, dos batedores, você vai ter problema. Esse sistema de basculante, ele é um sistema que privilegia essa questão dos toques. Por que ele foi desenvolvido? Porque normalmente ele salta de quase 60 toques para 90 toques. Isso significa o quê? Esse sistema homogeneiza, sem nenhuma ajuda e com muito mais rapidez, qualquer tipo de massa que você esteja trabalhando. Quando você vai comprar uma batedeira, ela vai vir com 3 batedores, tá? Então você vai ter o batedor fouet, que são para preparos leves, especialmente para ovos, claras de gemas, claras gemas de açúcar, preparos leves, merengue, mousses, porque ele vai manter a leveza da massa, ele vai airar o preparo. Batedor fouet. Aí você vai ter um outro batedor, que é o batedor raquete. Esse batedor raquete é um batedor para mistura, para massas já mais encorpadas,
E ele também, assim, pulinho do gato, ele também desfia frango, que é uma maravilha. E eu tenho receita que eu consigo fazer um sorvete maravilhoso com esse batedor. Mais na frente eu vou passar para vocês. É o batedor raquete. E por fim, muitas têm, mas não são todas que dão conta de bater, o batedor de pão. E aqui de novo eu quero chamar a atenção para vocês essa questão de que cada capacidade, cada copo precisa de um desenho. Olha só, aqui é o batedor de pão da Artisan. Aqui é o batedor de pão da Heavy Dutch, que é essa aqui. Ok? E aqui é o batedor de pão da Profissional. Olha, são três desenhos bem distintos, tá vendo? Uma é uma variação maior e menor, mas você vê que a outra tem um ângulo, uma projeção aqui maior e um ângulo mais fechado, porque aquele batedor, aquele copo oval precisa de ajustes no formato, e o outro se assemelha muito mais a um anzol, tá vendo? Por quê? Isso tem que ser desenvolvido de acordo com a capacidade e o formato do copo da batedeira. O melhor formato de copo de batedeira, mas assim, longe de qualquer discussão, é o formato esférico, né? Você vê que se eu dividir aqui no meio e juntar com o segundo, eu tenho uma esfera perfeita. Esse sistema esférico de copo, ele é disparado o melhor, especialmente se o batedor for adequado, e eu já ensinei para vocês como você verifica isso. Você coloca o batedor no meio, você vai perceber que a distância dele das paredes do copo, somadas, não pode ser maior que o diâmetro do próprio batedor. Tá vendo? Ó, aqui caberia o quê? Quase mais um. É ótimo. Você percebe que ele, quando a máquina começar a orbitar, ela vai atingir toda a parede e vai fazer toda a mistura. Tá vendo? Outro detalhe muito importante. Quando você vai comprar uma batedeira, algumas marcas oferecem em vários tipos de material o copo. Em aço inoxidável, em vidro, em plástico. É um erro comprar em vidro, é um erro comprar em louça, é um erro comprar em porcelana, é um erro comprar em plástico. Especialmente se você for trabalhar. Uma coisa é você ter a sua batedeira como um objeto de decoração ou de uso eventual. Agora, quando você vai trabalhar com ela, quando é todo dia, esse aqui, tá? Se ele cair, normalmente da altura de uma bancada, até 90 centímetros, se ele cair, provavelmente não vai entortar, não vai quebrar, seguramente. Isso vai lavar louça, forno, isso aqui entra em qualquer lugar, não vai ter problema nenhum. E uma coisa que tem acontecido muito, especialmente depois do advento das bancadas de indução nas cozinhas, a gente acaba usando o fogão como um apoio, né? Como uma extensão da bancada, e às vezes esquece que dali pode estar quente, você pode ter acabado de usar, ou você pode sem querer acionar. Então, um copo de plástico, rapidamente você vai em algum momento queimar, você vai encostar numa fonte de calor, e ele vai furar, ele vai derreter, você vai ter a vida útil dele sequelada por conta, só pelo fato dele ser plástico, pelo melhor plástico que seja. Então, não compre batedeiras com copo de plástico, porque elas não vão durar, o copo não vai durar. E por que eu digo isso? Que é uma coisa que também que ninguém diz. Um copo avulso de uma batedeira é quase o valor de uma batedeira. Isso quando tem para vender. Então, é muito importante, às vezes você paga um pouco mais caro pelo fato dele ser em aço inox, mas isso aqui não perde nunca. A batedeira vai quebrar e o copo vai continuar perfeito. Já de vidro, de louça, de outros materiais, já não posso dizer o mesmo, tá bom?
E o batedor fouet, isso é uma coisa que eu quero que vocês atentem, o batedor fouet, gente, é um batedor muito delicado. Às vezes você pode até parecer, se ver um bicho aqui desse tamanho, assim, você fala, nossa, é uma coisa robusta, não é uma coisa delicada. Então, não batam massas pesadas, respeitem o limite de força do batedor fouet, para que você não tenha que comprar um avulso, porque um avulso, ele também é bem caro, vai te irritar. Se você olhar o preço da batedeira e o preço só do avulso, né? A princípio não deveria ser, mas é. Então tenha bastante cuidado, especialmente com o batedor fouet, que é muito comumente quando você aplica peso, massas pesadas, ele solta a solda daqui. E aí se você perdeu uma perninha dessa, ele já não funciona direito. Ele praticamente já se joga fora. Ok? E depois que você perde uma perna, eu sei por experiência própria, rapidamente sobrecarrega as outras, aí vai perder mais uma. Aí que ele não funciona bem mesmo para nada. Outra questão que eu queria falar sobre esse modelo, que é um modelo profissional, existe o top de linha, vem com essa grade de proteção. Esse equipamento específico, ele tem uma potência muito significativa, e as engrenagens internas dele são de bronze. E essa marca de batedeira, KitchenAid, ela não tem nenhum monitoramento digital no funcionamento. Todo o funcionamento dessa máquina é analógico. Ou seja, se cair alguma coisa aqui dentro, ou se às vezes, por exemplo, você está batendo a massa, especialmente quando você trabalha com massas mais pesadas, né? No caso eu estou colocando aqui o batedor para pão, o que pode acontecer? Quando você trabalha com massas mais pesadas, às vezes acontece da massa subir ao batedor. Então é inevitável, às vezes a gente está com pressa, não pega a colher de silicone para abaixar, né? Não desliga primeiro o equipamento e faz isso, abaixa com a mão. Esse equipamento ele não deixa você fazer isso, se você estiver trabalhando com a grade de proteção. Porque se ela estiver abaixada, a máquina só vai ligar com ela abaixada. Se você tentar ligar sem ela estiver abaixada, não vai ligar, né? Você vai ver que, tá vendo? A alavanca ela vai bater na própria grade. E isso impede que algo caia, isso impede que, especialmente quando você está trabalhando com outras pessoas na cozinha, que alguém coloque a mão sem ela estar desligada. E ela tem ainda um outro sistema de segurança, que é esse botão, que seria um botão de emergência, que você bate aqui, se algum acidente acontecer, você bate aqui e imediatamente ela para. Isso é muito legal, que vem desse equipamento, que seria o profissional top de linha, que é muito bacana, que é um equipamento assim completo. Ele junta força, ele tem toda essa parte de generosas medidas, ele é bem amplo para trabalhar, super potente, os batedores homogeneizam muito bem tudo que está aqui dentro desse copo, que é um copo com uma capacidade enorme. Pra você ter uma ideia, ele bate até 12 ovos, claras de gêmeas. Uma receita padrão de pão de ló, normalmente, são 4 ovos inteiros. Esse batedor, você consegue fazer até com 12 ovos, ou seja, você consegue triplicar uma receita de pão de ló. Isso te dá uma velocidade na cozinha muito grande, porque você, num único trabalho, você faz três massas. Isso é realmente muito, muito bom. Isso ajuda muito para quem tem uma rotina, para quem tem ali um agendamento de produção dentro de uma cozinha. Ele é o maior copo da categoria. Eu gosto muito desse equipamento, particularmente eu tenho usado muito esse equipamento, porque ele é muito versátil, tanto receitas pequenas, por conta desse sistema de toque ser muito eficiente, eu consigo bater receitas pequenas numa boa, como se eu estivesse trabalhando com uma batedeira pequena, né? Uma batedeira desse tamanho bate receitas pequenas numa boa, e ela bate receitas enormes, dobradas, triplicadas também numa boa, com facilidade, porque além de tudo é extremamente potente. Eu espero, através dessas dicas todas que foram dadas aqui, que você tenha, dessa vez, uma quantidade bastante relevante de informação para escolher o seu equipamento e não ter surpresas depois, a hora de colocar ele para funcionar. E eu deixo aqui, além do meu agradecimento, deixo aqui o espaço aberto para que você coloque sua pergunta. Deixo aqui também o link da Amazon para que você encontre esses equipamentos
se você for fazer uma compra de internet, porque eu estou aqui indicando esses equipamentos, porque eu uso esses equipamentos. Então, com certeza você vai gostar também, fica mais fácil quando você não quer sair de casa, quer comprar pela Amazon, no dia seguinte entrega na sua casa, é uma mordomia, né?